Quem a convidou? Ouvi o sussurro cortar a recepção do casamento como uma faca. Fingi não notar enquanto ajustava o meu vestido valentino, aquele que custava mais do que o salário mensal do meu ex-namorado. Sorri para mim mesma ao sentir o peso dos olhares chocados me seguirem pelo chão de mármore. 7 anos antes, essa mesma voz tinha me chamado. Não és boa o suficiente. Não és boa o suficiente para o filho precioso deles. Não és boa o suficiente para o nome de família prestigiado deles. Não és boa o suficiente para sentar à mesa de jantar deles. Mas hoje eu não era apenas boa o suficiente. Eu era melhor. Querido, o champanhe não é nem de longe tão bom quanto o nosso. O meu marido Thomas sussurrou ao meu ouvido, a sua mão repousando possessivamente na parte inferior das minhas costas. Aos 45 anos, ele era 15 anos mais velho do que eu, distinto, com cabelo sal e pimenta, e a postura confiante de um homem que vale 9 dígitos. O mesmo homem que assinava os cheques de pagamento do meu ex-namorado. Ou costumava assinar, de qualquer forma. Ainda me lembro exatamente do momento em que tudo desmoronou. Eu tinha 22 anos, trabalhava em 3 empregos para pagar os estudos de gestão. O meu apartamento era uma caixa de sapatos na pior zona da cidade, mas mantinha-o impecável. Namorava o Ryan há quase 2 anos. O menino de ouro Ryan, com seu fundo fiduciário e o seu escritório de canto prometido pelo papá. Naquela noite, tinha preparado o jantar com os mantimentos que tinha orçamentado cuidadosamente. Até me permiti um luxo, uma garrafa de vinho que custava mais do que normalmente permitia a mim mesma. Tinha uma novidade. Tinha sido aceite para um estágio que poderia mudar tudo para nós. A batida à minha porta veio às 19h38. Não era a batida habitual do Ryan. Esta era mais dura, mais deliberada. Precisamos de conversar, disse ele, sem sequer olhar para o jantar que eu tinha preparado. Os seus olhos mal encontraram os meus. Isto já não está a funcionar. O que não está? Perguntei, ainda a segurar a garrafa de vinho que estava prestes a abrir. Nós. Os meus pais. Ele parou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Deixaram claro que a minha posição na empresa depende de certas expectativas. O meu estômago caiu. Que expectativas? Tu não és exatamente o que eles tinham em mente para mim, Olivia. Deves entender. Há uma certa imagem que eu preciso de manter. O meu pai apresentou-me a Catherine Williams. O pai dela faz parte do conselho. Coloquei lentamente a garrafa de vinho. Então estou a ser substituída porque sou pobre. Não sejas dramática. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de compatibilidade, antecedentes, ligações. Cresceste num parque de caravanas. Serves à mesa. Os meus colegas começaram a fazer perguntas. Os teus colegas. Ri. Um som oco que até a mim me surpreendeu. Ou os colegas do teu pai. O seu silêncio disse-me tudo. Depois ficou pior. Os meus pais têm razão. Somos de mundos diferentes. Eu preciso de alguém que compreenda a vida que estou a construir. Alguém que não me envergonhe em eventos corporativos. Envergonhá-lo. A palavra ecoou na minha mente como uma bofetada. Deves ficar com a oportunidade de estágio. Acrescentou, como se fosse caridade. Mas deves saber que falei bem de ti. Sem isso, com o teu passado, provavelmente nem teria sido considerada. Fiquei ali parada enquanto ele explicava como tudo aquilo por que eu tinha trabalhado era na verdade obra dele. Como as minhas conquistas eram apenas fruto da generosidade dele. Como os meus sonhos eram bonitos, mas irreais. Quando ele foi embora, nem sequer olhou para o jantar arrefecer na minha mesa em segunda mão. 3 dias depois, vi-o num restaurante com uma mulher loura, de pérolas. A mãe dele também estava lá, a sorrir com aprovação. Eles riam. Eu era invisível, a levar tabuleiros para a mesa ao lado deles. O Ryan viu-me. Eu sei que viu. Mas virou-se, fingindo que eu era apenas mais uma empregada sem nome. Naquela noite, chorei até o meu corpo não ter mais nada para dar. Depois levantei-me às 5 horas da manhã para o meu turno da manhã. Fui às aulas. Trabalhei no meu emprego noturno. E adormeci com o livro aberto. Mas algo tinha mudado. Uma semente tinha sido plantada. Não de vingança. Ainda não. Mas de uma determinação tão feroz que me assustou. Eu nunca mais voltaria a sentir-me tão pequena. Deixei de medir o sucesso pelos padrões do Ryan.
Deixei de me importar em impressionar pessoas que nunca viriam além do lugar de onde eu vinha. Em vez disso, concentrei-me em tornar-me alguém que eles não pudessem ignorar. E agora, 7 anos depois, aqui estava eu, a entrar na recepção do casamento do Ryan como esposa do patrão dele. Não apenas esposa do patrão. Na verdade, desde ontem, eu era nova diretora executiva de aquisições na Blackhead Enterprises. A empresa com a qual o negócio da família do Ryan tentava desesperadamente fazer parceria há anos. Estás pronta? Thomas perguntou, apertando suavemente a minha mão. Ele sabia tudo. O meu passado com o Ryan. A humilhação. A dor. Ele sabia que este momento significava mais para mim do que eu conseguia exprimir. Sorri, sentindo o peso dos brincos de diamantes que o Thomas me tinha dado no nosso aniversário. Estou pronta há 7 anos. Aproximamo-nos dos noivos, que estavam a receber os convidados perto de uma escultura de gelo com cisnes entrelaçados. O sorriso do Ryan congelou quando me viu. O copo de champanhe na mão dele inclinou-se perigosamente. Parabéns, disse, estendendo a mão à noiva dele. Uma mulher que se assemelhava à mãe dele em quase tudo. Eu sou a Olivia Richards, esposa do Thomas. E desde ontem, a nova diretora de aquisições na Blackhead. O copo na mão do Ryan estilhaçou. A expressão no rosto do Ryan valeu cada lágrima que eu já tinha chorado por ele. A sua nova esposa, Catherine, a filha do membro do conselho com quem ele me tinha substituído, olhou entre nós com uma compreensão que nascia. Olivia, balbuciou Ryan, não fazia ideia de que tu e o Thomas se conheciam. A gargalhada do Thomas foi calorosa, mas com um fio de aço. Conhecíamos-nos. A minha esposa é a mente mais brilhante que já conheci nos negócios. Encontrei-a a analisar tendências de mercado que todo o meu departamento de pesquisa tinha deixado passar. Casei com ela 1 ano depois. A melhor decisão da minha vida, profissionalmente e pessoalmente. Observei os olhos do Ryan saltarem nervosamente para o pai, do outro lado da sala. O homem mais velho já se dirigia para nós, o alarme evidente na sua postura rígida. Senhor Richards. O pai do Ryan estendeu a mão ao meu marido. Que prazer inesperado. Não sabíamos que estaria presente. Decisão de última hora. Respondeu o Thomas com suavidade. A Olivia mencionou uma antiga ligação à família. Quando recebi o convite da empresa do Ryan, achei que devíamos prestar os nossos respeitos. O pai do Ryan empalideceu ligeiramente. Eu sabia por que razão o convite tinha sido enviado a todos os funcionários da Blackhead. Um jogo de poder. O Ryan a exibir as suas ligações familiares. Ele não podia saber que eu agora era casada com o CEO. Como conhece o meu filho? Perguntou-me a Catherine diretamente, a voz frágil com suspeita. Antes que eu pudesse responder, o Ryan interrompeu. Colegas da universidade. Muito breve. Senti uma torção familiar no estômago. A mesma sensação que tive todos aqueles anos atrás, quando ele me apagou da vida dele. Mas desta vez eu tinha o meu próprio poder. Na verdade, disse eu, sorrindo. O Ryan e eu namoramos durante quase 2 anos. Ele foi o meu primeiro relacionamento sério. A maquilhagem perfeita da Catherine não conseguiu esconder o choque. O pai do Ryan tossiu para a mão. Isso foi noutra vida, disse o Ryan rapidamente. Antes de eu realmente perceber o que queria num parceiro. Assenti. Verdade. Tu deixaste muito claro o que querias. E não era alguém que tivesse crescido num parque de caravanas, trabalhado em 3 empregos para pagar os estudos e que pudesse envergonhar-te em eventos corporativos. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Os olhos da Catherine arregalaram-se ao olhar para o seu novo marido. Nunca me disseste que namoraste com alguém de... Ela interrompeu-se, incapaz de sequer dizer. Não foi sério. Insistiu o Ryan. Sério o suficiente para teres ido ao funeral da minha mãe. Disse eu calmamente. Sério o suficiente para termos falado em viver juntos. O pai do Ryan pigarreou. Talvez este não seja o momento apropriado para... Concordo plenamente. Interrompi com suavidade. Estamos aqui para celebrar, não para relembrar histórias antigas. Embora esteja curiosa, Sr. Henderson, alguma vez contou ao seu filho que abordou Thomas sobre uma possível fusão no ano passado. O rosto do homem mais velho endureceu. Assuntos de negócios não são apropriados para conversas de casamento, minha querida. O Thomas sorriu. Não, mas o timing é tudo, não é?
Fascinante como o casamento do Ryan foi marcado apenas 3 semanas antes da votação do conselho sobre aquisições potenciais. O Ryan olhou entre o pai e o meu marido, a confusão evidente. Ele não fazia ideia de que o seu próprio casamento estava a ser usado como manobra empresarial. Uma tentativa suave de aproximação ao CEO da Black Ridge, através de canais sociais. Não percebo, disse a Catherine, a sua mão perfeitamente manicura agarrando o copo de champanhe. O Ryan disse que a vossa empresa estava ansiosa por fazer parceria com a Henderson Industries. O Thomas levantou uma sobrancelha. Foi isso que ele disse. A orquestra começou a tocar mais alto, sinalizando que a primeira dança estava a aproximar-se. A mãe do Ryan apareceu, o rosto uma máscara de graça social sob evidente tensão. O fotógrafo quer a família, disse, depois congelou ao ver-me. O reconhecimento cintilou nos olhos dela. Ela lembrava-se da rapariga pobre que não era boa o suficiente para o filho dela. Olivia, disse ela, forçando um sorriso tão apertado que parecia doloroso. Que surpresa! Senhora Henderson. Assenti. É um prazer vê-la novamente. Estava a dizer a Catherine o quão próximos o Ryan e eu éramos antes de ele terminar tudo. Lembra-se. A senhora tinha preocupações sobre o meu passado afetar as perspectivas de carreira dele. O rosto dela ficou vermelho. Tenho a certeza de que não sei do que está a falar. Tinha razão numa coisa. Continuei. O passado importa, em certos círculos. É por isso que o Thomas e eu fomos tão cuidadosos ao analisar os alvos de aquisição para Blackhead. Não queríamos integrar uma empresa que valoriza aparência em vez de substância. A insinuação pairou no ar. O pai do Ryan ficou subitamente com um ar doente. Com licença, disse a mãe do Ryan de forma rígida. A primeira dança está prestes a começar. Enquanto se afastavam, apanhei fragmentos dos seus sussurros acalorados. A Catherine exigia respostas ao Ryan. O pai dele repreendia-o num tom áspero. Era tudo o que esperavas? Perguntou o Thomas calmamente, a sua mão quente nas minhas costas. Observei o Ryan a discutir com a sua nova esposa, em vez de se preparar para a primeira dança. Vi o pai dele a digitar freneticamente no telemóvel. Sem dúvida, a convocar uma reunião de emergência com o conselho. Não tudo, disse eu. Mas é um começo. O que nenhum deles sabia era que a empresa familiar deles, aquela que me tinha considerado indigna, já estava na minha mira. E eu não era apenas a esposa do Thomas, ou a ex do Ryan. Eu era a arquiteta da queda deles. E tinha planeado tudo metodicamente durante anos. Tinha dado ao Ryan o meu coração uma vez. Ele tinha achado que não valia nada, por causa de onde eu vinha. Agora, estava prestes a tirar tudo o que a família dele tinha construído. E nem precisava de derramar uma única lágrima para o fazer. Conheci o Thomas Richards 3 anos depois de o Ryan partir o meu coração. Nessa altura, já não servia às mesas. Tinha me licenciado com distinção e conseguido um cargo inicial numa firma de análise financeira. Nada prestigiado, mas era uma porta de entrada. O que ninguém sabia era o quão obsessivamente eu tinha estudado a Henderson Industries desde a noite em que o Ryan saiu da minha vida. Eu conhecia os fornecedores deles, os pontos fracos, as posições sobrealavancadas. Compreendia as vulnerabilidades de mercado deles melhor do que o próprio conselho. Quando a minha firma foi contratada para fornecer uma pequena análise de mercado para Black Ridge Enterprises, vi a minha oportunidade. Em vez de entregar o mínimo exigido pelo contrato, passei 3 semanas sem dormir a criar uma análise completa que incluía uma estratégia detalhada para adquirir 3 empresas médias, uma das quais era um fornecedor-chave da Henderson Industries. O analista sênior tentou ficar com crédito pelo meu trabalho, mas eu tinha antecipado esse movimento e embutido a minha assinatura digital na modelação dos dados. Quando o próprio Thomas Richards ligou para discutir as anomalias que tinha notado no relatório, eu estava pronta. A sua modelação previu o colapso do 3º trimestre deles 3 meses antes de acontecer, disse ele, estudando-me do outro lado da sua enorme secretária. Ninguém mais viu isso a chegar. O sistema de gestão de inventário deles tem falhas fatais. Expliquei. Mas isso nem sequer é a maior vulnerabilidade deles. Ele inclinou-se para a frente. Qual é? A sucessão. A empresa da família Henderson é liderada pelo Alan Henderson, mas o filho dele, o Ryan, não é competente o suficiente para assumir o cargo. O conselho sabe disso. O mercado sente isso. Mas estão presos à sucessão por dinâmicas familiares. A sobrancelha do Thomas levantou-se.
Parece ter um conhecimento muito específico da Henderson Industries. Olhei diretamente para ele. Faz parte do meu trabalho entender fraquezas. O que começou como respeito profissional evoluiu gradualmente para algo mais. O Thomas era brilhante, determinado e, ao contrário do Ryan, valorizava a substância em vez da aparência. Ele não se importava que eu viesse do nada. Importava-se que eu conseguia ver padrões que os outros não viam. Quando ele me pediu em casamento, 2 anos depois, não era só por amor. Era uma parceria em todos os sentidos. Quero-te na minha equipa executiva. Disse-me, depois de colocar o anel no meu dedo. Não porque vai ser minha esposa, mas porque és a pessoa mais inteligente que conheço. Recusei inicialmente. Sabes o que vão dizer? Que dormi para chegar ao topo. Ele riu-se. Deixa-os. Enquanto eles fazem fofocas, nós estaremos a adquirir as empresas deles. Mas eu tinha o meu próprio plano. Um que exigia paciência. Quero merecê-lo. Disse-lhe. Quero um cargo que ninguém possa questionar. Por isso, subi legitimamente. Aceitei cargos sob diferentes executivos, usando meu nome de solteira, construindo uma reputação que não tinha nada a ver com ser esposa do Thomas. Durante todo esse tempo, continuei a reunir informações sobre a Henderson Industries. Descobri que o pai do Ryan tinha cometido um erro crítico há 3 anos, sobrealavancando a empresa para adquirir uma fábrica em Singapura que agora operava com prejuízo. Estavam a manter as aparências, mas a empresa estava a sangrar dinheiro. Mais importante ainda, descobri que o Ryan tinha sido promovido a CFO apesar de estar completamente despreparado para o cargo. Nepotismo clássico que estava a empurrar a empresa ainda mais para o buraco. Há 6 meses, o pai do Ryan fez a sua primeira aproximação tímida a Blackheath, sugerindo uma parceria estratégica. O que ele queria realmente era uma injeção de capital disfarçada de fusão. O Thomas reconheceu o desespero na proposta e recusou. Depois veio o convite para o casamento do Ryan, enviado a todos os funcionários da Blackheath, incluindo Thomas. Uma lembrança nada sutil das conexões sociais que a família Henderson ainda mantinha. Estão a ficar desesperados. Disse o Thomas, mostrando-me o convite. A usar o casamento do Ryan como oportunidade de networking. Estudei o cartão grosso de cor creme, com letras douradas em relevo. Vamos. O Thomas levantou uma sobrancelha. Queres ir ao casamento do teu ex-namorado? Quero ver as caras deles quando perceberem quem eu me tornei. O que eu não contei ao Thomas foi que já tinha posto as peças finais em movimento. 3 dias antes do casamento, apresentei a minha estratégia de aquisição ao conselho da Blackheath. Uma estratégia que incluía a compra da dívida da Henderson Industries a vários credores, dando-nos controlo sem o conhecimento da família. O conselho aprovou por unanimidade. O Thomas assinou os papéis de imediato, embora me tenha lançado um olhar conhecedor. Isto parece pessoal. Disse baixinho, após a reunião. Negócios são sempre pessoais. Respondi. Foste tu que me ensinaste isso. Na véspera do casamento, o Thomas surpreendeu-me com a notícia da minha promoção a diretora executiva de aquisições. O conselho insistiu. Disse ele. A tua estratégia foi impecável. Aceitei com um sorriso, sabendo que o meu primeiro ato oficial seria desmantelar a Henderson Industries e vender os seus ativos aos concorrentes. Todos, exceto a fábrica original construída pelo avô do Ryan, que eu planeava transformar em habitação acessível para famílias trabalhadoras a tentar sair da pobreza. Enquanto Ryan e a Catherine se preparavam para cortar o bolo de casamento, afastei-me para fazer um telefonema. Executem a fase 2. Disse a nossa equipa jurídica. Transfiram todas as participações de dívida para nossa subsidiária de Singapura imediatamente. Na segunda-feira de manhã, a Henderson Industries receberia o aviso de que os seus empréstimos tinham sido chamados na totalidade. Na quarta-feira, quando Ryan regressasse da lua de mel, encontraria o seu escritório empacotado e a segurança à espera para o escoltar para fora. Voltei à recepção mesmo quando o bolo estava a ser servido. O pai do Ryan observava-me, a suspeita evidente na sua expressão. Está tudo bem, Olivia? Perguntou o Thomas, quando me juntei a ele. Sorri, aceitando um pedaço de bolo de casamento de um empregado que passava. Está tudo perfeito. Este é o dia mais doce. Dei uma dentada no bolo. Caro demais e sem sabor. Tal como o noivo. A banda de casamento tocava uma balada de jazz lenta quando o pai do Ryan nos encurralou junto à fonte de champanhe. A sua compostura habitual tinha se quebrado, substituída por pânico mal contido. Thomas, disse ele, a voz tensa.
Podemos falar em privado. Assunto de negócios. O Thomas sorriu educadamente. Alan, é o casamento do teu filho. Certamente os negócios podem esperar até segunda-feira. Receio que não. Insistiu, lançando-me um olhar nervoso. É sobre a proposta que discutimos no mês passado. Ah! Disse o Thomas com um aceno. Bem, a Olivia é a nossa nova diretora executiva de aquisições. Qualquer coisa que queiras discutir comigo deve incluí-la também. O rosto do Alan Henderson empalideceu. Diretora executiva. Desde quando? Desde ontem. Respondi docemente. A minha primeira tarefa oficial foi rever as finanças da Henderson Industries. Leitura fascinante. As mãos do homem mais velho tremiam ligeiramente. Essas informações são confidenciais. Não para os teus credores. Respondi. E a Black Ridge detém agora a maioria da dívida da tua empresa. Demorou um momento para as minhas palavras fazerem efeito. Quando fizeram, o Alan agarrou o braço do Thomas. Isto é algum tipo de piada. Garanto-te que não é. Disse o Thomas, retirando a mão do homem da sua manga. Talvez devêssemos continuar esta conversa na segunda-feira de manhã na Black Ridge, às 9 horas. O pai do Ryan parecia prestes a desmaiar. Não podem fazer isto. Essa empresa é o meu legado. O nome da minha família. Um legado construído a explorar fornecedores e a valorizar o pedigree acima do talento. Disse baixinho. Sim, conheço intimamente os valores da tua família, Sr. Henderson. O reconhecimento surgiu nos olhos dele. Isto é sobre o Ryan. Sobre ele ter terminado contigo. Ri-me suavemente. Não. Isto é sobre negócios. A tua empresa está a falir porque colocaste o teu filho não qualificado a cargo das finanças. Ele não entende. A tua expansão em Singapura está a perder dinheiro. O teu plano de sucessão está a fazer o teu valor em bolsa cair. Estes são factos, não sentimentos. O Thomas colocou a mão nas minhas costas, em apoio. A Black Ridge não toma decisões de aquisição com base na história pessoal. Estamos simplesmente a capitalizar sobre um ativo vulnerável. Mas o Alan Henderson já não ouvia o Thomas. Os olhos estavam fixos em mim, compreensão e fúria lutando pelo controlo da sua expressão. Foste tu que planeaste isto. Sibilou. Manipulaste o teu caminho até a Blackhead para nos destruir. Eu ganhei o meu lugar na Blackhead. Corrigiu. A destruição da Henderson Industries é inteiramente obra da tua família. Eu sou apenas aquela que notou o que estava a acontecer. Do outro lado da sala, viu Ryan observar-nos, a preocupação gravada no seu rosto à medida que o pai se agitava cada vez mais. Ele desculpou-se de uma conversa com os pais da noiva e começou a dirigir-se para nós. O que se passa? Perguntou Ryan, ao chegar até nós, colocando uma mão protetora no ombro do pai. O teu pai está chateado com algumas notícias de negócios. Explicou o Thomas com calma. Talvez este não seja o melhor momento. O Ryan olhou entre nós, a confusão evidente. Que notícias de negócios? Encarei-o diretamente. A Black Ridge adquiriu participação controladora na Henderson Industries. Iremos implementar mudanças significativas com efeito imediato. A cor esvaiu-se do rosto do Ryan. Isso não é possível. Não concordamos com nenhuma aquisição. Não precisávamos do vosso acordo. Expliquei. Compramos a vossa dívida a vários credores. Desde esta manhã, controlamos 63% das obrigações da vossa empresa. O conselho será informado amanhã de que essas dívidas foram chamadas. O Ryan fitou-me como se me visse pela primeira vez. Isto é vingança. Abanei a cabeça. Isto é negócio, Ryan. Nada pessoal. Não foi isso que me disseste quando decidiste que eu não era boa o suficiente para o teu mundo. Que era apenas uma questão de compatibilidade e antecedentes. A nova esposa dele apareceu ao seu lado, o rosto uma máscara de alegria forçada que se quebrou ao ver a aflição do sogro. O que se passa? Perguntou ela, a voz tensa. Nada com que te devais preocupar, Catherine. Respondeu automaticamente o Ryan, com o mesmo tom indiferente que uma vez usou comigo. Vi algo brilhar nos olhos dela. O primeiro sinal de que um dia poderia perceber exatamente que tipo de homem tinha casado. Na verdade, intervim. Como novo membro da família Henderson, a Catherine deveria saber que a empresa está agora sob controle da Black Ridge. Uma grande reestruturação começará na próxima semana.
A Catherine olhou bruscamente para o marido. Do que é que ela está a falar, Ryan? Disseste-me que a Henderson Industries estava financeiramente sólida. Está. Insistiu o Ryan. Isto é uma tentativa de aquisição hostil. O Thomas soltou uma gargalhada. Não é uma tentativa se já está concluída. E não é hostil. É apenas negócio. O pai do Ryan parecia envelhecer uma década em minutos. Podemos negociar. Deve haver algum acordo. O tempo para negociar era antes de alavancares a tua empresa até o ponto de ruptura. Disse eu. Além disso, a tua posição negocial está severamente comprometida pela investigação da SEC que será anunciada na segunda-feira. Esta era a bomba que eu esperava lançar. Durante a minha pesquisa, descobri provas de irregularidades contabilísticas que remontavam à altura em que o Ryan assumiu como CFO. Nada malicioso, apenas incompetência, encoberta com contabilidade criativa. Eu tinha enviado anonimamente as provas às autoridades reguladoras há 3 meses, cronometrando tudo com perfeição com a nossa estratégia de aquisição. Que investigação! Exigiu o Ryan, o pânico a crescer na sua voz. Aquela que está a examinar as discrepâncias nos relatórios financeiros das vossas instalações em Singapura. Respondi calmamente. Os mesmos relatórios que assinaste pessoalmente como CFO. A Catherine virou-se para o novo marido, o horror a surgir no seu rosto. É verdade. Está sob investigação. Claro que não. Reagiu o Ryan. Ela está a inventar. Tirei um cartão de visita da minha clute e entreguei-o a Catherine. Isto é a informação de contato do nosso departamento jurídico. Talvez queiras que o teu advogado entre em contato antes da notícia se tornar pública. Enquanto a Catherine aceitava o cartão com os dedos a tremer, não senti triunfo, apenas uma estranha sensação de conclusão. O círculo que começou na noite em que o Ryan me disse que eu não era boa o suficiente estava finalmente a fechar-se. O Ryan agarrou meu braço enquanto eu me virava para sair. Não vai sair impune disto. Sibilou ele. A minha família tem ligações. Tira a tua mão. Disse o Thomas, a voz mortalmente calma. O Ryan largou meu braço como se tivesse queimado. As ligações da tua família sempre foram mais ilusão do que realidade. Disse-lhe suavemente. Tal como a saúde financeira da tua empresa. Tal como as tuas qualificações para ser CFO. Enquanto outros convidados começavam a notar o confronto, a mãe do Ryan apressou-se a intervir. Controlo de danos sociais, claramente a sua prioridade. Está tudo bem? Perguntou ela, o sorriso treinado visivelmente forçado. Está tudo bem, mãe. Respondeu o Ryan automaticamente. Encarei-a diretamente. Na verdade, senhora Henderson, talvez deva falar com seu marido. Houve alguns desenvolvimentos relativamente ao negócio da família. Ela olhou entre o rosto lívido do marido e a fúria mal contida do filho, percebendo que algo sério estava a acontecer. Talvez devêssemos continuar esta conversa noutra altura. Sugeriu o Thomas diplomaticamente. Não queremos perturbar a celebração. Mas a celebração já estava perturbada. Os convidados observavam a cena com curiosidade indisfarçada. O casamento de sociedade perfeito estava a desfazer-se tão rapidamente quanto o negócio da família que o financiava. Enquanto Thomas e eu nos afastávamos, ouvi o sussurro tenso da Catherine para o Ryan. Prometeste que não haveria surpresas. Prometeste que estava tudo estável. Não precisei de ouvir a resposta dele. Já sabia como soavam as promessas vazias do Ryan Henderson. 3 meses após o casamento do Ryan, eu estava de pé no que costumava ser o gabinete de canto do Alan Henderson. A vista para o horizonte da cidade era espetacular, embora o gabinete em si agora estivesse despojado das fotos de família e dos troféus de caça que outrora o adornavam. A reestruturação tinha sido rápida e abrangente. O Ryan e o pai foram ambos removidos dos cargos, embora tenhamos permitido que o Alan mantivesse um lugar cerimonial no conselho. Parte por continuidade. Parte porque vê-lo sentado em silêncio nas reuniões enquanto desmontávamos o seu legado era uma forma própria de justiça. A instalação de Singapura foi vendida para cobrir as obrigações de dívida. A linha de produção principal foi modernizada e retida sob propriedade da Blackhead. E a sede da empresa, o edifício que o avô do Ryan tinha construído, estava agora a ser convertido num empreendimento de uso misto, com habitação acessível a representar 60% do espaço residencial. O Thomas juntou-se à minha janela, envolvendo o braço à minha cintura. O conselho ficou impressionado com a tua apresentação trimestral.
A aquisição da Henderson já está a mostrar melhores resultados do que os previstos. Inclinei-me no seu abraço. Mantivemos mais trabalhadores qualificados do que eu esperava. Uma vez que perceberam que o mérito importaria mais do que as ligações familiares, a produtividade melhorou dramaticamente. E tu? Perguntou ele, estudando meu rosto. Conseguistes o que precisavas com tudo isto? Era uma pergunta justa. Durante anos, provar minha família Henderson, mostrar que estavam errados sobre mim, tinha sido uma força motriz. Agora que eu tinha conseguido ir além do que alguma vez imaginei possível, sentia-me satisfeita. Acho que sim. Respondi honestamente. Mas não da forma que esperava. Como assim? Ponderei cuidadosamente a minha resposta. Quando Ryan terminou tudo, fez-me sentir que eu não era nada sem o passado certo, as conexões certas. Durante muito tempo, quis provar-lhe que estava errado, tornando-me em algo que ele lamentaria ter perdido. O Thomas acenou, esperando que eu continuasse. Mas algures no caminho, isto deixou de ser sobre o Ryan e passou a ser sobre mim. Sobre construir algo significativo. Sobre criar oportunidades para pessoas como eu. Pessoas com talento, mas sem vantagens. Afastei-me da janela para encarar o meu marido. O projeto de habitação acessível importa mais para mim do que ver o rosto do Ryan quando perdeu o cargo. O programa de bolsas para estudantes universitários de primeira geração importa mais do que saber que a família dele reconhece o erro que cometeu. O Thomas sorriu. A expressão orgulhosa que eu tinha aprendido a valorizar. És extraordinária. Sabes disso. Sou apenas alguém que se recusou a aceitar as limitações que os outros tentaram impor-me. Respondi. Mais tarde naquela semana, recebi um e-mail inesperado da Catherine. Ela e o Ryan tinham se separado apenas 6 semanas após o casamento. A investigação da SEC, o colapso da empresa e a humilhação social tinham sido demasiado para o relacionamento aguentar. Achei que devia saber que o Ryan finalmente me contou a verdade sobre o vosso passado. Escreveu ela. Lamento pela forma como a minha família te tratou no casamento. Aprendi algumas lições difíceis sobre o homem com quem casei e os valores que a família dele realmente defende. Não respondi. Não havia nada a dizer. A Catherine encontraria o seu próprio caminho, tal como eu tinha encontrado o meu. No mês seguinte, fui convidada a falar no meu antigo colégio comunitário. O mesmo onde estudei enquanto trabalhava em 3 empregos. De pé no púlpito, olhando para os estudantes que me lembravam tanto de mim, senti uma paz que não esperava. O sucesso não é sobre provar que os outros estão errados. Disse-lhes. Embora isso possa ser satisfatório. É sobre provar a ti mesmo que está certo. Sobre reconhecer o teu próprio valor mesmo quando os outros não conseguem ver. Depois do discurso, uma jovem aproximou-se de mim. Trabalhava como empregada de mesa para pagar as aulas, tal como eu tinha feito. Como conseguiste? Perguntou ela. Como é que não desististe quando tudo estava contra ti? Pensei no Ryan. Na família dele. Nos anos de determinação e trabalho. Pensei no Thomas, que reconheceu meu talento quando os outros viam apenas o meu passado. Pensei na empresa que agora ajudava a construir. Deixei de medir o meu valor pelos olhos dos outros. Disse-lhe. E prometi a mim mesma que um dia estaria numa posição para abrir portas para os outros que tinham sido fechadas para mim. A jovem acenou com a cabeça, compreendendo. Um brilho iluminou os seus olhos. Enquanto me afastava, percebi que a verdadeira vitória não estava em destruir o que o Ryan e a família dele tinham construído. Nem sequer no meu próprio sucesso. Estava em quebrar o ciclo. Em usar o poder para criar oportunidades em vez de excluir. O Ryan disse-me uma vez que eu não pertencia ao mundo dele. Tinha razão. Mas não pelas razões que ele pensava. Eu não pertencia a um mundo construído sobre aparências vazias e privilégios herdados. Pertencia ao mundo que agora estava a criar. Um mundo construído sobre mérito, oportunidade e o reconhecimento de que o talento pode vir de qualquer lugar. Nessa noite, enquanto Thomas e eu discutíamos o nosso próximo alvo de aquisição, não senti o ardor de ressentimentos antigos. Mas sim a satisfação calorosa de saber exatamente quem eu era e quanto valia. Alguns poderiam chamar-lhe vingança. Eu chamava-lhe justiça. Daquela que não se limita a acertar contas, mas muda completamente as regras do jogo.